Sobre a Oi, o presidente da Oi disse que até o fim do ano espera terminar o processo de recuperação judicial. Como que você acha que isso realmente ajuda no processo de retomada da companhia, da empresa? Você acha que começa a melhorar ali a visão dos investidores? Eu acho que começa, assim. Hoje que a gente tem... Antigamente você tinha pouca pessoa física e bastante especulativo. Hoje a gente tem bastante pessoa física, muitas especulativas, outras não. Mas a história do processo de recuperação judicial é que se você empresta dinheiro para uma empresa em recuperação judicial, a empresa está mais protegida, então você não pode pedir falência, então o custo da dívida acaba sendo mais alto, tudo é mais complicado. Você, para fazer um contrato grande, né? Eu falei esses dias com a Lupatec. Ele falou assim: o cara tem um contrato grande para pedir, se for no mesmo preço, nas mesmas condições, eu e um outro, às vezes, mesmo que o meu produto seja um pouquinho melhor ou que seja um pouquinho mais barato, eu acabo não vendendo, porque ele se sente mais seguro numa empresa que está financeiramente mais sólida. Então, a ideia da Oi também, a Oi, ela apresentou lucro no último resultado, um resultado operacional já mais sólido, né? Então, no meio de toda a confusão que foi a recuperação judicial da Oi, você tem uma empresa que a gente chama de incumbente, né? Então, ela é uma empresa antiga, veio da Telemark, da Brasil Telecom, uma empresa incumbente que tinha um ativo todo mais antigo, né, de cobre, vinha investindo já há muitos anos no ativo dela de fibra, mas a receita que ela vai perdendo no cobre vinha perdendo mais rápido do que ela vai ganhando receita na fibra, e o custo de instalação, ele vem caindo. Então, à medida que ela vai ganhando escala, o custo cai relevantemente. Então, ela está nesse momento. Então, acho que no último trimestre foi quase igual o que ela perdeu e o que ela ganhou de receita. Então, a receita ficou flat ano contra ano, que foi muito bom, né? Então, quando a gente analisa uma empresa não passando por uma dificuldade, você acaba tendo que analisar isso dado o contexto. Então, foi um resultado muito bom, assim, o mercado reagiu muito bem ao resultado, e aí a história da Oi é muito parecida, né? Então, o Abreu fez um trabalho maravilhoso lá, assim, um trabalho a gente chama de turnaround, né? Turnaround é uma conversão. Então, você estava uma empresa piorando para uma empresa que começa a melhorar, e ele fez um trabalho muito bonito de turnaround lá na Oi, assim, muito legal. Acho que outra que também teve um trabalho de turnaround muito legal foi a Forges Taurus, né, a Taurus Armas, a TASA. Então, o que acontece agora, a Oi pode estar entrando num ciclo virtuoso. Então, se ela conseguiu, e eles lá dentro, eles enxergam muito mais do que a gente consegue enxergar pelos resultados. Então, se ela está entrando nesse ciclo virtuoso, então ela já não precisa mais de proteção contra credores, porque ela provavelmente vai conseguir arcar com as dívidas dela e as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Então, às vezes, você tem uma empresa grande, uma empresa grande de mídia, aí vocês vão olhar na hora de escolher, e vocês dependem da tecnologia da fibra, então vocês vão olhar na hora de escolher, e eventualmente você fala assim, não, a Oi não, porque a Oi está com dificuldade, enfim. Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda no case de Oi, mas a grande história é essa, e acho que as coisas estão acontecendo, né? A gente está no momento que o Brasil está indo e todas essas empresas estão conseguindo se organizar nas recuperações judiciais. Oi, Lô, pegando essa linha aí de raciocínio, que você deu uma aula aí também sobre recuperação judicial, mas assim, uma dúvida que fica aqui, por exemplo, acho que muito investidor pode estar se perguntando, assim, para o investidor comum, você acha que pode ser interessante esse tipo de empresa que ainda está num processo de recuperação judicial, ou você acha que não, que acaba realmente sendo um risco desnecessário? Porque tem muita gente que fica ali naquela expectativa, quando acabar o processo, esse papel vai voltar, vai se valorizar, enfim, talvez seja uma oportunidade de pegar ele num valor mais baixo. Como que qual o conselho que você daria para um investidor comum aí em relação a esse tema? Tá. Eu lembro que quando eu comprei Oi pela primeira vez, já tem um pouco mais de um ano, o papel estava a 1,20. E eu virei e eu brinquei, que eu falei assim, gente, eu não aguentei ceder ao comportamento de manada e vou comprar um pouco de Oi. No fundo, assim, obviamente não foi só isso, né? Eu conversei com algumas pessoas do setor, e aí me falaram assim, olha, tem muita gente olhando os ativos da Oi, enfim, e aí eu olhei e falei, não, tá bom, nesse preço faz sentido. Mas, assim, é sempre um risco grande, né? Porque, por exemplo, o juiz pode não deixar a empresa sair de recuperação judicial, ou a empresa pode não conseguir terminar de executar. Então, eu vou falar de uma outra que eu sei que muita gente olha, muita gente gosta também, que é a Taurus. E o que acontecia com a Taurus era, a arma dela era conhecida por ser ruim, tá? Então, sempre que eu encontro alguém que atira, e as pessoas que atiram frequentam clubes de tiro, eu sempre pergunto sobre isso, e aí eu peço para a pessoa perguntar para os instrutores, tal. Então, o feedback da arma da Taurus era muito ruim.
Então, pode dar errado. Mas, por outro lado, quando dá certo, são grandes valorizações, né? Então, você vê aí a Lupatec subiu 100% em uma semana. Eu vou confessar, eu peguei só uma parte desse movimento, tá? Eu não acreditei com tanta veemência, eu não tinha tanta convicção. Então, aí eu entro e falo, você vai entrar, você vai começar a investir, você tem lá o seu patrimônio. Vamos dizer que uma pessoa que ganhe 5 mil reais e tenha 50 mil reais guardados, tá? Só para ter um número. Então, assim, você quer brincar de entrar numa recuperação judicial? Primeiro, assim, estuda o mínimo, tá? Acho que estuda o mínimo sempre para entrar em qualquer ação, de qualquer jeito, porque se você não estudar o mínimo, você acaba não tendo como entender aquilo que você está fazendo. Então, assim, sem estudar, não entre. Agora, se você estudou e gostou, põe um pouquinho. Então, você tem lá seus 50 mil reais, põe 1.000, 2.000 reais, você brinca, se der certo, você ganhou um dinheirinho, mas se der errado, você não quebra. Porque o problema de pessoa física é que, às vezes, o investidor, ele está lá, ele tem uma outra profissão, ele tem um monte de outras coisas para fazer, e ele não tem tempo para analisar. Uma recuperação judicial é mais chato de analisar. Então, assim, tem que estudar um mínimo, mas põe uma posição pequena. Mesmo quando eu olhava e falava, ok, estou comprando Inepar, que num cenário base, a decisão que eu tomei lá foi a R$30 amanhã eu me desfaço da posição inteira, que é um pouco menos da metade do que vale, ou eu vou acompanhando e esse número vai se atualizando, né? Se desse tudo errado, eu comprei 3 ou 4% da minha carteira em Inepar depois de estudar. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, não, eu vou ficar rico de uma hora para outra, e aí quebra. Então, quem investiu, por exemplo, na PDG, se deu mal. Então, eu acho que assim, botar um pouquinho, você quer fazer lá 5% do seu patrimônio em recuperações judiciais, divide entre elas, entendeu? Mas, assim, estuda, entende o que é, entende as probabilidades, ou pelo menos assim, porque às vezes a gente não consegue saber o que vai sair da cabeça do juiz, mas tenta entender, né? Tenta avaliar de alguma maneira as probabilidades e suas chances de ganhar dinheiro. Se eu falar, não entre, não vai adiantar nada, assim, quem entra geralmente em recuperação judicial é investidor pessoa física. Eu acho que a Oi, ela é uma exceção, mas a Oi, assim, quando eu entrei no mercado em 2007, ela era uma das maiores empresas da Bolsa, assim. O setor de telecom era um dos maiores setores da Bolsa. Então, ou se não, acho que era o maior. Então, o que acontece é isso, o que eu diria olha com carinho e põe pouco. É uma diversão. Se der certo, se eu tinha lá 3%, eu vendi já bastante ação, mas eu teria 15% hoje em Inepar, assim. Então, eu vendi, eu não vou ter 15%, assim, ainda que eu acredite na tese, eu tenho uma posição que eu considero adequada.